Olá, eu sou o professor Ariel e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer divisão. Então, preparei alguns exemplos para a gente fazendo juntos e eu explicando passo a passo de como fazer uma divisão, onde nós podemos identificar o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, né? Lembrando que aqui nós vamos ter divisão exata e divisão não exata. A divisão exata é quando o resto é zero e a divisão não exata é quando nós temos um resto diferente de zero. Então, o primeiro exemplo nós vamos fazer aqui 489 dividido para 3. Então, 489 dividido para 3. Né? Então, nós podemos observar, né, que aqui eu tenho o 489, eu vou dividir por 3. Esse 489 é chamado de dividendo, esse 3 é chamado de divisor, né? O resultado dessa divisão é chamado de quociente, né? E o que sobra é chamado de resto. Se o resto for zero, nós temos uma divisão exata. Né? Então, nós vamos começar essa divisão da seguinte forma. Observa que o 4 pode ser dividido por 3. Então, 4 dividido para 3 é 1. 1. E 1 vezes 3 é 3. Então, coloca embaixo do 4 e subtrai. 4 menos 3 é 1. Né? Esse 1 é menor do que o 3. Então, nós vamos baixar o 8. Então, baixando esse 8 aqui, vai ficar 18. E 18 dividido para 3 é 6, né? Ó, quantas vezes o número 3 cabe dentro do 18? 6 vezes. E 6 vezes 3 é 18. Então, subtrai, o resto é 0. Então, ainda tem o 9. Vamos baixar o 9 e vamos continuar a divisão. 9 dividido para 3 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9, né? Então, observa que quando você subtrai 9 menos 9, isso aqui dá 0. Então, aqui nós vamos ter o dividendo, aqui nós vamos ter o divisor, aqui nós vamos ter o quociente e aqui nós vamos ter o resto. Observa que esse resto é 0. Então, nesse caso, nós temos uma divisão exata. Próximo exemplo, o número 486 dividido para 5. O 486 é o dividendo, o 5 é o divisor, nós vamos procurar o quociente. Né? Então, observa que o 4 é menor do que o 5 e não dá para dividir 4 para 5. Então, nós vamos fazer o quê? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar esses dois aqui, ó. Observa que quando eu junto esses dois aqui, eu tenho 48. E 48 é maior do que 5. 48 dividido para 5, né? Ou quantas vezes o número 5 cabe dentro do 48? Aí nós temos que lembrar da tabuada, né? Ó. Será se é 5 vezes 1? 5 vezes 2, né? 5 vezes 3. Então, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 10, 50. Observa que o número mais próximo de 48 que nós encontramos é o 45, né? Lembrando que tem que ser menor, o 50 é maior do que 48. Então, 5 vezes 9, ó, 45. Ou seja, o 5 cabe dentro do 48 9
vezes, né? Ó. E 9 vezes 5, 45, né? Ó. Nós já fizemos essa continha aqui. Então, subtraindo aqui, 8 menos 5 é 3 e 4 menos 4 é 0. Então, lembrando que aqui é 0,3, né? É a mesma coisa que 3, então eu posso tirar o 0. Então, ainda tenho 6. Vou baixar esse 6, né? E vou continuar a conta. 36 dividido para 5, né? Ou quantas vezes o 5 cabe dentro do 36? Então, observa aqui. 5 vezes 5, aliás, 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 8, 40. 5 vezes 8, 40, passou de 36. O mais próximo de 36 é o 5 vezes 7, que é 35, e tem que ser menor. Então, o resultado aqui é 7. E 7 vezes 5 é 35. 35. Coloco o 35 aqui e subtrai, né? 6 menos 5 é 1. 3 menos 3, 0. Então, resto 1. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Agora, nós vamos dividir o número 39 para 9, né? O 39 é o dividendo, o 9 é o divisor. Vamos procurar o quociente. 39 dividido para 9, né? Ou lá na tabuada do 9, o número que multiplicado por 9 mais próximo, que o resultado é mais próximo de 9, é o 4. Porque 4 vezes 9 é 36. Então, coloca o 36 aqui, subtrai. 9 menos 6 é 3 e 3 menos 3 é 0. Então, nós temos dividendo, divisor, quociente e resto. Lembrando que aqui eu tenho 3 como resto. Se o resto é diferente de 0, significa que essa divisão não é exata. Significa que eu não tenho uma divisão exata. Próximo exemplo, eu tenho 532, né, dividido para 12. 532 dividido para 12. 532 é o dividendo, o 12 é o divisor. Então, observa que o 5 é menor do que o 12. 5 menor do que o 12. Então, não dá para dividir o 5 por 12. Então, vou juntar aqui, ó. Fica 53. 53 dividido para 12, né? Ou seja, quantas vezes o 12 cabe dentro do 53, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. 12 vezes 1, nós sabemos que é 12. 12 vezes 2 é 24. Então, 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. E 12 vezes 5, 60. Observa que mais próximo de 53, ó, é o 48. Lembrando que deve ser menor. Então, o número que multiplicado por 12, que é igual a 48, é 4. Então, vou colocar o 4 aqui. 4 vezes 12, 48. Então, subtraindo aqui, ó, o 3 menos 8, né? Não dá. Então, vou pegar emprestado, fica 13 menos 8. É 5, né? Aqui era 5, emprestou 1, ficou 4. E 4 menos 4 é 0. Então, 0, 5 ou simplesmente 5. Então, vou baixar o 52. 52 dividido para 12. Novamente, né? O mais próximo exato é o 48, que é 4 vezes 12. Então, vou pegar o 4, né?
4 vezes 12, 48, coloca aqui e subtrai, né? Mais uma vez, pega emprestado, vai ficar 12, e aqui fica 4, né? Emprestou 1, ficou 4. 12 menos 8, 4, e 4 menos 4, 0. Observa que, mais uma vez, sobrou resto. Sobrou resto, então a divisão não é exata. Mais um exemplo, nós temos o 2.616 dividido para 12. 2.616 dividido para 12. O 2 é menor do que o 12, então vou juntar e fica 36. 36 dividido para 12, aliás, 26 dividido para 12 é 2, né? Porque o mais próximo de 26, nós temos o 24, que é multiplicado por 2. Então, fica 2. E 2 vezes 12, 24. Subtraindo aqui, nós vamos ter 2 como resto. Baixa o 1. Então, 21 dividido para 12, né? Observa que tem que ser o 1, porque 2 vezes 12 é 24, é maior do que 21. Então, tem que ser o 1. Então, 1 e 1 vezes 12 é 12, né? Então, subtrai, pega emprestado com o 2, né? Pega emprestado com o 2. Então, 2 empresta 1 fica 11. Emprestou 1, ficou apenas 1. 11 menos 2 é 9. E 1 menos 1 é 0. Então, 0,9 é a mesma coisa que 9. Ainda tem o 6, né? Ainda tem o 6. Então, baixando o 6 aqui, fica 96. 96 dividido para 12. Aí a gente vai continuar aqui, ó. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 4, 12 vezes 5, 12 vezes 6, até encontrar o número mais próximo ou igual a 96. No caso aqui, será 8. 8 vezes 2, 16, vai 1, né? 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. Então, subtrai aqui, ó, 96 menos 96, o resto é 0. Se o resto é 0, nós temos uma divisão exata. Então, quociente 2018 e o resto é 0. Dividendo 2.616, divisor 12, quociente 218 e resto 0.